Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a audiência pública sobre as multas por agente de trânsito que foi recentemente colocado para fiscalizar o trânsito do nosso município, né? Então, a gente colocou essa matéria em pauta porque, devido a muitas reclamações do comércio e também do pessoal que transporta os alunos para as escolas. E aí a gente, que faz parte, eu como presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, convocamos junto com a vereadora Patrícia Marangão e o Pedro Santos, convocamos essa audiência pública para discutir melhor esse assunto. Quero registrar a presença da vereadora Patrícia Morato Marangão, do vereador Pedro Santos e do vereador Reginaldo Parente. Agradecer a presença das pessoas que estão presentes aqui na sessão e também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Diretor da Câmara Municipal, Antônio, presente, e também nosso procurador jurídico, Dr. Rafael, presente aqui na sessão. Queria convidar para participar da mesa o secretário de Habitação e Mobilidade Urbana, o senhor Cássio Adonis. Gostaria também de convidar o subtenente, o senhor Luiz Rogério Abreu, para participar com a gente da mesa e já agradecer antemão pela presença. O senhor Cássio pode sentar aqui e o tenente à minha direita. Boa noite. Lembrando a todos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e os internautas também, que estiver participando, o Antônio pode passar aí algumas perguntas para a gente também. Então, isso é bastante importante, para que a gente possa discutir aqui com as autoridades presentes aqui nessa sessão hoje, que eu acho que é importante demais nós discutirmos esse assunto, né, que tem trazido aborrecimentos muito grandes para a população, principalmente para o comércio, que tem reclamado bastante com a gente. Quero aproveitar a oportunidade, já passar a palavra para os vereadores, para a gente iniciar essa audiência pública, para que a gente possa discutir esse assunto bem democraticamente aqui, e para ver o que nós podemos hoje, né, trazer de melhora para a nossa comunidade. Então, abro a palavra, e a vereadora Patrícia pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta para o tenente, para o professor Cássio, secretário, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, vereador Antônio Franco dos Santos, também os demais vereadores que aqui hoje se encontram. Agradecer também a presença do professor Cássio e do meu grande amigo, subtenente Luiz Rogério. Bem, foi feito aqui por esta Casa de Leis um requerimento questionando quantas multas teriam acontecido nos últimos dias em relação a infrações de trânsito. E é de conhecimento, né, da maioria da população que nós temos também funcionário público municipal, que a lei permite, que hoje faz também essas autuações. O meu questionamento eu faço, bacana, direcionado ao subtenente, primeiramente, se a gente já pode, antes de... Pode sim, vereadora, mas gostaria que o tenente respondesse na tribuna para a gente, tá? E o seu Cássio também depois vai usar a tribuna, mas o tenente pode abrir também, fazendo algumas considerações. Tá bom? Ok, então eu acho que fica melhor o subtenente se apresentar, né, a nossa comunidade. Já temos pessoas acompanhando pela internet, já 2 pessoas aqui já deixando algumas perguntas também. Então acho que seria de bom tom que o subtenente se apresentasse, e aí eu já faço a minha primeira pergunta. Obrigada. Eu passo a palavra ao subtenente Luiz Rogério Abreu. Boa noite a todos, vereador Bacanas,
para demais vereadores aqui presentes, aos munícipes que nos acompanham aqui presentes e pela transmissão da internet. Eu sou o subtenente Luiz Rogério, estou aqui neste ato representando o comando do policiamento de Garça e estamos aí à disposição da vereança, dos municípios, para esclarecer aí qualquer questionamento, qualquer dúvida a respeito dos assuntos aqui suscitados. Bem, eu estou até encaminhando um requerimento para a próxima sessão, porque muitas pessoas alegam que elas não percebem a presença de um agente fazendo a autuação. E está no nosso Código de Trânsito brasileiro que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá, como eu disse, ser um servidor estatutário ou seletista ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Então, algumas dúvidas que eu tenho são as seguintes. O artigo 280 do Código de Trânsito brasileiro prevê que é necessário, no auto de infração, deverá constar a assinatura do infrator sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. E muitas pessoas reclamam que não percebem que foram autuadas, não vê ninguém assim por perto. Então, é esse questionamento que eu faço em relação à polícia militar. Aqui nós estamos hoje questionando sobre a maioria das multas feitas por funcionário designado pelo poder público. Mas em relação à polícia militar, na maioria dos casos, essa assinatura, ela é coletada no auto de infração? Boa noite. Boa noite. A maioria das vezes não é coletada a assinatura, até porque o condutor, quando ele é notificado, por vezes recusa, ele não é obrigado a assinar a segunda via do recibo, então fica em branco. E a maioria das vezes que for possível, o policial aborda, identifica o condutor e faz a devida autuação. Por vezes, por motivos adversos, quando não é possível fazer a abordagem, nos casos permissivos pelo Código de Trânsito brasileiro, é feita a autuação também. Entendi, muito obrigada. Uma outra dúvida que eu acho que nós também podemos, através destes esclarecimentos, passar à população, sobre esse agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração. Eu percebo que em muitas cidades eles estão uniformizados, eles têm a calça, a blusa, muitas vezes até com algumas tarjas nesse uniforme, para que à noite também sejam vistos. E eu queria saber em relação a isso também, sobre o uniforme, talvez até seja mais direcionado agora para o Cássio, porque em relação à polícia militar a gente sempre percebe que eles estão fardados. Mas até aproveito então para fazer esse questionamento. O pessoal, quando não está no horário de trabalho, eles também costumam fazer essas autuações ou não? Não, a polícia militar, ela faz as autuações apenas durante o turno de serviço do policial militar. Existem as autuações que o Código de Trânsito prevê competência do Estado, outras competências concorrentes Estado e município e exclusivas do município. A Polícia Militar, hoje, ela pode fazer todos os tipos de autuações, devido ao convênio de trânsito celebrado com a Secretaria de Segurança Pública, com o DETRAN e a Polícia Militar.
nos casos de autuações de competência do município, é lavrado no talonário do município, e as competências exclusivas do Estado, no talonário do Estado. Obrigada. Eu acredito, então, agora, agradeço ao subtenente, que o próximo questionamento, então, seja para o professor Cássio, aqui em nossa cidade. Só um minuto, Patrícia. Eu gostaria de passar a palavra para os vereadores, né? Daí o professor usaria depois. Tudo bem? Ok, tranquilo. Então, tá. Obrigada. Então, obrigada, viu, subtenente? Muito obrigada. Então, o subtenente continua na tribuna, né? E eu gostaria de passar a palavra para os alguns vereadores, se tem alguma pergunta para o subtenente. Então, o vereador Parente com a palavra. Boa noite, subtenente Luiz Rogério. Primeiramente, queria agradecer a presença de Vossa Senhoria aqui, que vem esclarecer não só a nós vereadores, mas a população garcense, essa situação que tem muitas vezes afligido, né, os nossos munícipes. E a minha pergunta é a seguinte: efetuado, como bem colocou a vereadora Patrícia Marangão, é o direito do administrado ter a sua identificação ou a oportunidade de assinar a multa quando ela é lavrada, né? E o Código de Trânsito, ele prevê em exceções que muitas vezes tem se tornado rotina. As exceções se estão se transformando em hábitos, né? Então, qual que é a postura da Polícia Militar no sentido de buscar, identificar realmente o real infrator do trânsito? Não sei se deu para... Sim, como eu disse, sempre que possível, a gente procura abordá-lo, até para orientá-lo das infrações que, por vezes, o munícipe, o condutor, ele comete e não percebe que está cometendo o tipo de infração. Quando possível, como eu disse, é abordado e é qualificado no auto de infração, e ele tem a oportunidade de assinar ou até mesmo se recusar, é direito dele. Mas, por vezes, como eu disse, não é possível abordá-los, até mesmo porque a Polícia Militar, ela preza primeiramente pela preservação da vida e da integridade física das pessoas. No caso, a exemplo, motoqueiros que por vezes se evadem da viatura, não é possível fazer um acompanhamento, porque vão colocar em risco a vida desse condutor que está cometendo apenas uma infração de trânsito. Então é feita a autuação e é qualificado, é registrado na autuação que não foi possível a abordagem devido a ter se evadido ou estar no contrafluxo da via, e no auto de infração é registrado todos os motivos da não abordagem. Mais uma pergunta. A Polícia Militar, ela tem desenvolvido campanhas de orientação dos motoristas, dos motociclistas, dos ciclistas, principalmente, que na nossa comunidade, assim, nós vemos principalmente os motociclistas e ciclistas, né? Um total desrespeito no que se refere à legislação de trânsito. Vocês da Polícia Militar têm desenvolvido campanhas junto a escolas, grandes empresas? Sim, nós temos o hábito, todo ano tem a Semana Trânsito Seguro, que nós ministramos palestras em escolas que aceitem, e também os policiais orientam com distribuição de panfletos que trazem orientações de trânsito. E para o próximo mês aí, o nosso companheiro professor Cássio Adonis, está planejando já uma campanha educativa no sentido de orientação no trânsito. Ele já me chamou, já nós discutimos esse assunto e vamos colocar em prática aqui já por esse mês, segundo o professor. Certo, obrigado. Vou passar a palavra para o vereador Pedro Santos. Tenente, você vai fazer a pergunta, né? Então, tenente, só mais um minuto. Boa noite, subtenente. Boa noite, presidente Bacana, professor Cássio, os vereadores que aqui estão,
as pessoas que nos acompanham pela internet aqui na galeria. Uma pergunta que eu tenho para o Luiz Rogério, como policial, né? É recente essa alteração e essa autorização para agentes públicos, sem ser da segurança pública, sem ser policiais, a fazerem autuações de trânsito com multa. É recente. Antes, apenas a polícia poderia autuar e multar por crimes de trânsito e infrações. A minha pergunta com essa alteração recente, o número de multas aumentou muito, porque os fiscais saem para a rua apenas com o intuito de fazer a sua fiscalização e estão mais dispostos a fazer essas autuações. Eu gostaria de saber, como policial, o Luiz Rogério, como pessoa, qual é a visão e o porquê que, pelo seu conhecimento de trabalho, que tem aumentado tanto a quantidade de multas, porque quando era polícia militar, havia sim autuações, mas não era nessa quantidade tão grande. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a Polícia Militar, além das atribuições de fiscalização de trânsito, tem o atendimento de ocorrência policial, ocorrências sociais. Então, o tempo dedicado ao trânsito não é exclusivo. Durante o patrulhamento, atendimento de ocorrência, que for constatada a infração, é feita a infração. A Polícia Militar é legalista. Essa competência, essa alteração do Código de Trânsito, que passou a competência do município, cabe ao município, no caso, realizar todas as infrações de circulação, parada e estacionamento. É competência exclusiva do município. E a Polícia Militar o faz quando, mediante convênio, lhe é delegada essa competência. Então, eu não posso, assim, falar sobre o sistema de trânsito da Prefeitura, que o Código prevê, como é que é direcionado esse pessoal do trânsito aqui, mas o que eu posso afirmar... Só para fazer uma observação, desculpe, permite uma parte, vereador. Os agentes de trânsito estão multando todo tipo de multa, não está multando só o estacionamento rotativo, eles estão multando o cinto de segurança. Então, como eu disse, todas as infrações previstas de circulação, transitar sem o cinto de segurança, conduzir veículo falando ao celular, para avançar em semáforo vermelho, é tudo competência do município. Que está prevista no Código de Trânsito. Então, os agentes de trânsito, eles passaram de Garça por um treinamento, por uma habilitação, por um credenciamento para fazer as autuações. E aí eles são direcionados pelo órgão de trânsito, para fazer a fiscalização. E é até importante ressaltar aí que os agentes de trânsito que às vezes não realizam a fiscalização, eles podem até ser responsabilizados por uma prevaricação. Então é importante a população saber que o servidor do trânsito está apenas cumprindo o seu papel, assim como a Polícia Militar, de fiscalizar, e o Código prevê a autuação no caso de infrações. Então, o que eu entendo importante é essa campanha educativa, orientação e conscientização do trânsito, que a Prefeitura aí, com o professor Castro, está programando aí para a gente fazer essa, principalmente na área central, onde é o maior fluxo de condutores, para diminuir essas infrações de trânsito. E com certeza será, com essa campanha aí, será. Deixa eu aproveitar a oportunidade dessa campanha que o tenente está comentando aí, junto com o nosso secretário de Mobilidade Urbana e de Habitação também. Fazer uma pergunta bem objetiva. Lógico que o senhor não é competência da Polícia Militar, mas antes de colocar esses agentes públicos, o senhor não acha que
pergunto, na sua opinião, não teria que ter feito essa educação de trânsito, colocar isso em prática antes de colocar os agentes públicos? Como eu disse, todo ano a Polícia Militar, na semana do trânsito, faz essa campanha educativa, né? A gente não consegue estar fazendo essa campanha diariamente, devido à própria demanda do município do atendimento de ocorrências. Agora, como eu disse, essa particularidade, essa competência é do município. E com relação às autuações, eu não posso assim afirmar se aumentou ou diminuiu, porque a gente não tem o acesso ao controle de autuações feita pelos agentes. Com relação às autuações feitas pela Polícia Militar, continua estabilizado no gráfico a quantidade de autuações. Então, tem uma média mensal que é feita durante as fiscalizações de trânsito, os bloqueios de trânsito que a gente procura fazer quando não está em atendimento de ocorrência, até mesmo para fiscalizar outros veículos que não da cidade, principalmente nas entradas da cidade de acesso, na FATEC e na FAEF, pelos dados da Polícia Militar, os nossos autuações se permanecem sempre a mesma rotina. Os senhores têm mais alguma pergunta para o tenente? A gente gostaria então que o senhor voltasse aqui para a mesa. Tá bom? Eu agradeço aos nobres vereadores, estamos à disposição. Tá bom, obrigado, tenente. Agora vamos abrir a palavra aqui para a gente, o professor Cássio, né? Ele pode até fazer, ele está com os documentos na mão e fazer seu esclarecimento antes, para que a gente possa depois fazer as perguntas. Então, senhor, o senhor quiser usar a tribuna, já que os nossos munícipes estão acompanhando pelas redes sociais, tem um grande número já de pessoas assistindo, né, a sessão, então acho que é importante, né, o senhor se apresentar e para a gente possa fazer as perguntas pertinentes ao assunto. Muito obrigado, professor, com a palavra. Boa noite a todos, nobres vereadores, nosso colega Tenente Rogério, vereador Bacana, presidindo a mesa também e a comissão. Meu nome é Cássio, eu estou no cargo de secretário da Secretaria de Habitação e Mobilidade Urbana, a qual tem 2 departamentos, que é um de habitação e outro específico para o trânsito. E estou aqui também representando o nosso prefeito João Carlos. Estou à disposição para as perguntas, espero ter condições de respondê-las e aquelas que não forem possíveis de responder agora, me comprometo a estar dando as informações posteriores. Abra a palavra, o vereador Pedro pediu da palavra, com a palavra o vereador Pedro Santos. Boa noite, professor Cássio. Boa noite. O senhor também está participando da Secretaria de Trânsito, né? Sim. Está à frente ali. Uma das questões que eu tenho para o senhor é o seguinte: após os fiscais começarem a fazer as autuações, o número cresceu de multas no município, né? Muitas pessoas questionando esse ponto. E um ponto interessante que eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor é o seguinte: toda aquela verba arrecadada com as infrações de trânsito, ela tem que ser investida no próprio trânsito. Ela não pode estar indo para outras áreas. Nessa Casa de Leis, por semana, nós solicitamos 2, 3 redutores de velocidade e eu já solicitei do seu departamento cópias das atas das reuniões. Teve uma situação que ficaram 5 meses sem reuniões e todas as respostas vêm que está sendo estudado para resolver o problema. Só que nós nunca temos retorno nenhum de estudo algum, de nada, sobre nada do que nós fazemos em relação à Secretaria do senhor. Eu gostaria de saber se agora com o aumento gigantesco que está tendo
nas multas de trânsito, se pelo menos esse dinheiro realmente vai ser investido, pelo menos no redutor de velocidade do nosso município. Só para, desculpa, para finalizar a pergunta, se já tem também algum projeto com relação a esse dinheiro que talvez já deve estar entrando no caixa do município, se já tem algum planejamento para ser feito, como diz o vereador Pedro, só para complementar a pergunta que ele fez. Muito obrigado. Perfeito. Bom, a questão de que aumentou o número de multas, na verdade é em razão de que não havia agentes de trânsito e até então, em 2017, né, que começou, até então era a Polícia Militar que, dentro das suas possibilidades, como o tenente explicou, eles autuavam. Nesse sentido, eu posso falar para vocês que em 2017, o agente de trânsito municipal lavrou 59 multas e a Polícia Militar lavrou 1.000. Foi no Professor, final. me desculpe, mas esses agentes, eles começaram a trabalhar foi agora, né? Não, 2017. 2017? Só que já para o final tal, né? Então, foram preparados. Então, em 2017, voltando, o agente de trânsito notificou 59 infratores. A Polícia Militar, 1.442 infrações. Autuações, melhor dizendo. Já em 2018, com a atuação dos agentes de trânsito, a Prefeitura autuou 959. E a Polícia Militar reduziu, então, para 316, porque os agentes começaram a fazer as vezes da qual o convênio foi estabelecido. Em 2019, até esta data, os agentes de trânsito já têm 548 autuações e a Polícia Militar 139, ou seja, nesses 4 meses e pouco. Então, a questão das autuações é essa. Eu quero, antes, vereador Pedro, de falar das lombadas, eu quero aproveitar o gancho aqui para falar sobre a preparação dos agentes. Os agentes municipais, eles foram treinados, fizeram cursos, foram qualificados, diplomados, vamos dizer assim, por terem recebido seus certificados, e para estarem aptos a irem para as ruas. Então, eles estão realmente prontos, preparados para isso. Eu tenho, no momento, 3 agentes públicos, sendo que apenas 2 estão habilitados. A última servidora que entrou, ela como fiscal, que são fiscais que são treinados para o trânsito, ela ainda não está atuando nas ruas devido não ter o curso que ainda não está aberto para que ela possa fazer. Então, logo ela possa fazer o curso, estiver habilitada, ela vai também para este serviço. Enquanto isso, fica no auxílio aos 2 que já estão habilitados e em outros serviços internos, dos livros, das atas e tudo mais das multas. Outra coisa, a respeito das roupas, os nossos agentes, eles não saem da secretaria para fazerem autuações ou fiscalização, vamos colocar primeiro assim, né? Eles não saem para fiscalização se eles não estiverem com o fardamento deles. Tanto que eles têm lá, eles se trocam para sair
quando retorna da atividade, ele se troca, fica com a roupa que ele veio, que ele se trajou para vir trabalhar. Então, os nossos agentes trabalham realmente plenamente identificados. Vocês podem verificar, não tem nenhuma pessoa que não esteja pronto para isso, vestido para isso, fardado no caso. Bom, agora com relação às lombadas que o vereador Pedro falou. Eu até entendo a colocação do vereador, no sentido de falar que os senhores vereadores fazem os requerimentos e que sempre a resposta é que está para estudo. Eu entendo, vereador, porque eu acredito até que muitas vezes, ou algumas vezes, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido até em outros setores da administração, onde se pode ter aquele chavão de que está anotado em programação, anotado para estudo. Eu vou falar sobre o que acontece no trânsito na secretaria a partir de 1º de fevereiro, que foi quando eu assumi. Então, quando vocês receberem uma resposta de que está em estudo, é real. Vocês têm toda a liberdade até para chegar a hora que quiserem na nossa secretaria, conversar com a pessoa que é técnica. Hoje eu tenho na estrutura uma arquiteta e uma estagiária de arquitetura. Então, eu estabeleci o seguinte: não quero que nada que entre aqui de requerimento fique sem resposta. Esse é um posicionamento meu, de pronto, quando eu assumi. Não quero nada sem resposta. Nós podemos falar o não, nós podemos falar o sim, podemos falar que está em estudo, porque também deliberei no seguinte: são vários pedidos de lombada, muitos pedidos, dos nobres vereadores, são pedidos de munícipes, e entendendo a princípio que a lombada é o melhor sistema de redutor de velocidade, quando na verdade ele não é. Existe até um quadro que eu não trouxe aqui, onde se tem as vantagens e as desvantagens da construção de lombada. Tem desvantagens, só para dar um exemplo, até de rachaduras nas casas vizinhas na altura das lombadas. Tem estudos feitos a isso. Então, quando eu falo está para estudo, é o seguinte: primeiro, se é um pedido de lombada onde claramente se vê que não tem necessidade daquela lombada, diverge das normas técnicas, que tem que ter lá tantos metros, 15 metros da esquina, tanto isso, tanto aquilo, são normas do Código Brasileiro de Trânsito. Então, o que se faz? Quando se vê de pronto que não é viável, já se dá a resposta que não é viável. Quando se fala que está para estudo, é justamente para ver se faz o croquis do local, se faz a visita no local, se faz o croquis, e vem a sugestão do que pode e o que não pode fazer. Tá? Quer falar, Pedro? Eu gostaria, professor. Só lembrando que toda semana entra requerimento aqui e nunca veio nenhum requerimento negado, igual o senhor está falando, que vem, não vai poder. Todos vêm que está estudando, todos, sem exceção. Se o senhor quiser, a gente pode imprimir aqui para o senhor ver. E a questão segunda, eu enviei um requerimento para estar convocando o presidente do Conselho de Trânsito para dar explicações, igual o senhor está dando aqui agora, em relação aos trabalhos. Porém, foi passado para o presidente, que seria o secretário Paulo Jacóia, que é o do Obras, e ele falou que não é ele o presidente. E responderam à convocação sem nenhum presidente. Sim. Então, eu gostaria de saber do senhor, quem é o presidente do Conselho de Trânsito do município? Não tem.
Vou te explicar por quê. O Conselho, bom, com relação, Pedro, só voltando, com relação às lombadas, então nós fizemos esse trabalho, passa-se pelo... Passa-se pelo setor técnico e depois nós encaminhamos ao Conselho Municipal de Trânsito. Essa é a dinâmica agora. O que acontece? O Conselho Municipal de Trânsito, na verdade, ele finda agora o prazo deles dia 29 agora de maio. Então nós vamos fazer uma revisão, né? Temos que estar pensando já nos membros aí para compor o Conselho Municipal de Trânsito. O Conselho Municipal de Trânsito tem sido solicitado em razão dessas obras, em razão de linhas de ônibus, em razão de tarifa de ônibus, tudo tem que se passar realmente pelo Conselho. Vou te esclarecer, Pedro, porque para mim também foi uma novidade, o seguinte: foi criado o Conselho e não se criou um regimento do Conselho. O que acontece? Quem é o presidente, quem é o secretário, quem não existe. Por uso e costume, talvez pelo nome do secretário Paulo ser o primeiro representante do Executivo, parece que se consagrou ali que ele era o presidente, mas ele realmente não é o presidente. Então nós estamos às vésperas aí de formar um novo conselho e também, a partir desse novo conselho, criar o regimento interno que hoje não tem. Ô professor, e como que um conselho que não é constituído, que não tem presidência nem nada, autorizou o aumento de 10% na passagem de ônibus? Olha, Pedro, o conselho existe, os conselheiros existem. O fato de não ter o presidente ou ter consagrado, vamos dizer assim, uma pessoa como presidente, isso não mudou a dinâmica, nem a seriedade, nem os objetivos das atribuições do Conselho. Eu creio que por isso que foi feito. Mas o que não impede ou que invalida, no meu entendimento, as atitudes, os atos do Conselho até agora. O que eu posso falar é que dia 29, como eu já disse, encerra esse mandato, vamos dizer assim, esse período, e serão nomeados outros conselheiros, e daí, estando lá agora, a gente vai criar esse regimento junto com os conselheiros. Professor, o senhor Cássio, nosso secretário, é uma pena, né, que o prefeito não esteja presente hoje aqui, né, que era importante, porque, pelo que o senhor relatou aqui para a gente, eu só vejo o conselho como uma formalidade. Não estou falando só com relação ao trânsito, não. Estou falando com outros conselhos que é instituído e aprovado aqui pela Câmara Municipal, né, que é o prefeito que nomeia os conselhos. Eu acho, assim, numa opinião modesta minha, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor sabe muito bem disso, que eu acho que, na verdade, o prefeito só está cumprindo uma formalidade, na minha opinião. Olha, eu tenho toda a condição, nesse momento, de falar para você, vereador Bacana, que realmente não é isso. O prefeito tem, em todos os conselhos, ele tem participado das reuniões e tem solicitado em todos os cantos na cidade onde ele vai, das solenidades aonde ele vai, ele tem solicitado demais o empenho da sociedade, e a melhor forma da sociedade se manifestar é através dos conselhos. Então, eu já participei de 2 ou 3 reuniões de outros conselhos, onde ele está comparecendo para participar da reunião do conselho. Entendeu? Então, eu posso te assegurar, com tranquilidade, que ele vem fazendo isso. Inclusive, a Casa dos Conselhos, que não está mais ali junto ao IAPEM, foi criada uma sala junto ali ao gabinete para os conselhos se reunirem. Então, na maioria, eu creio, das oportunidades de conselhos, o prefeito está lá sim. Tenho toda a segurança de te falar isso.
A Casa dos Conselhos que o senhor está falando é a que foi anunciado pelo vereador Rafael a mobilidade que ia ter e acabou não tendo, né? Daí teve que mudar essa Casa do Conselho ali, né? Em cima, né? Sim. Essa Casa dos Conselhos nós implantamos ali no salão que pertence ao IAPEM. O que aconteceu? Preparamos ali, construímos as divisórias, preparamos tudo para a gente poder estar funcionando todos os conselhos ali, com 2 salas de reunião, cozinha e recepção e tudo mais. O que ocorre? Só posso aproveitar o que o senhor está falando nesse assunto? Essa sala de reunião dos conselhos que o senhor está colocando, ela fica no 2º piso da prefeitura, ao lado do gabinete do prefeito. Todos sabem que o conselho, sendo deliberativo ou não, ele tem ele pode ser consultivo também, mas também um fiscalizador. Como que ele vai fiscalizar o município? Como que ele vai falar de assuntos que pode ser ruim para o município, bem dizer, dentro da sala do prefeito? Olha, eu vou voltar um pouco o que eu estava falando, depois falo sobre o que você disse agora. Nós preparamos aquele ambiente para a Casa dos Conselhos com muita dedicação e já com essa mentalidade do prefeito João Carlos, no sentido de que os conselhos tivessem todo o respaldo necessário para que fossem realmente desenvolvidos. Preparamos o ambiente, construímos divisórias, como eu estava dizendo, e depois começamos a ter a dificuldade vista da acessibilidade. Procuramos, então, pensar e definir sobre um projeto de ter uma plataforma elevatória ali junto àquele estacionamento do IAPEM que sai na porta de entrada. Depois, o IAPEM resolveu que eles mesmos fariam. Depois veio a questão dos banheiros com acessibilidade. Fizemos 3 projetos com a arquitetura da prefeitura, no sentido de verificar onde poder fazer esses banheiros, adaptar esses banheiros, o que foi inviabilizado pelo IAPEM, ou seja, nós não teríamos mais condições de ficar ali, né, e o prazo do contrato ali estaria terminando, então não tinha para onde ir. Com a saída do departamento de licitações, ali junto ao gabinete, junto aonde eu ficava ali na chefia de gabinete, tornou-se ali um salão, transformou-se num salão onde a administração resolveu então abrigar ali o departamento de convênios e fez uma sala de reuniões, porque não tem mais espaço ali no Paço Municipal, não tem espaço físico. Então acabou, por hora, não é nada definitivo, mas por hora, até que se possa ter um novo ambiente, ali ficou destinado então para os conselhos poderem fazer as suas reuniões. Tá bom. O vereador Parente tem alguma pergunta para fazer para o secretário? Fazer algumas considerações, professor Cássio. Essa audiência pública, ela é objetiva, em especial, nós analisarmos a situação que temos verificado com relação do aumento das multas, né, no nosso município, bem como eu entendo que é primordial analisarmos a estrutura da questão do trânsito em nosso município, porque hoje nós vemos uma roupagem em Garça de uma cidade que cresceu e que ainda utiliza mecanismos de 10, 15 anos atrás. Então tem algumas perguntas aqui para o senhor, e eu poderia... Qual a possibilidade de criação de vagas unicamente para embarque e desembarque no nosso centro comercial? Eu vou usar uma palavra que o Pedro falou agora, mas já está completo esse estudo,
de embarque e desembarque, junto com a revisão também de números de vagas para a Zona Azul. Nós fizemos deve chegar na casa aqui, um projeto de lei com essas alterações e propostas sobre a situação do centro, tanto como aumento de vagas possíveis. Os senhores sabem que não tem muito espaço mesmo, né? E nós vamos estar, já apresentamos para o jurídico. Creio que esse projeto de lei, se não chegou, vai estar chegando aqui, tratando também desse assunto, vereador. Muito obrigado. Outra situação, como eu disse, nós estamos utilizando estruturas antigas, né? Semáforos, lombadas, e nós vemos que muitas vezes elas não são capazes de trazer a melhoria necessária com vistas a dar cada vez mais segurança ao pedestre em especial. Sim. E diante disso, qual a possibilidade, eu não sei se a administração atual tem estudado a possibilidade de instalação de lombadas eletrônicas nas principais vias do nosso município, tais como Labieno, da Costa Machado, Presidente Vargas, Rafael Paes de Barros e Coronel Joaquim Pisa, porque são as vias que muitas vezes o motorista ele desenvolve maior velocidade. Tem havido estudos nesse sentido e tem algum projeto? Não, cogitado, conversado a respeito, sim, mas iniciado um trabalho específico para essas lombadas ainda não. Nós temos já realizado alguns serviços, deve estar observando já no centro, a gente está indo para os bairros também, com relação à sinalização de solo. Nós temos a preocupação também de placas indicativas, né? Preventivas, indicativas aí de trânsito. Estamos comprando mês a mês um pouco mais de placas, porque nós temos a contingência também do orçamento. Mas tudo está caminhando bem. Nós estamos trabalhando com o orçamento mês a mês e fazendo as aquisições dentro das possibilidades, vem chegando material e nós estamos trabalhando, né? E com relação à sinalização já existente, onde está mais desgastada, nós estamos também restaurando, nesse sentido de prevenção, né, vereador? Porque, infelizmente, você tem munícipes aí, você tem condutores que lombada e nada é a mesma coisa, motociclista pior ainda, né, que às vezes ele já sai cortando, nem abriu o semáforo direito, que é aquele enfoque que, assim que for possível, eu quero comentar com vocês sobre educação para o trânsito. Para finalizar, o que tem causado é o choque traumático, até colocar esse termo, o choque traumático em nossa população com o aumento desproporcional da quantidade de multas, né? A população tem reclamado, não só para mim, como para os demais vereadores aqui, e razão pela qual foi estabelecida essa audiência. Não seria sensato, talvez, da parte da administração, antes da autuação e da continuidade da forma com que tem sido realizadas as autuações, fazer um trabalho intensivo e maciço de orientação dos motoristas que circulam no centro comercial da nossa cidade? Esse trabalho já foi feito através de cartilha. Esse trabalho já foi feito através de cartazes, panfletos, junto com a Polícia Militar o ano passado. E como tudo, né, as pessoas nem sempre assimilam as orientações, haja visto o que acontece com a dengue, por exemplo. Então é um trabalho que tem que ser constante. Tem que ser constante, porque você faz uma campanha, você faz a campanha, daqui a pouco você vem na rua, no mesmo dia, no dia seguinte, se o agente de trânsito, ou se o próprio policial militar estiver ali, ele vai lavrar várias multas. Várias multas.
Então, eu quero deixar claro também, vereador e demais vereadores, o seguinte: não temos a menor intenção de ir para a rua para arrecadação. Quem puder confiar no que eu estou falando, tudo bem. Não é essa a tônica da administração. Tanto que o foco principal que eu estabeleci é a educação para o trânsito. Nesse espaço onde nós estamos lá, tem um salão, que inclusive eu já tenho até um desenho já feito de ocupação daquele espaço, onde eu estou prevendo um pequeno auditório para que constantemente a gente tenha ali a condição de desenvolver trabalhos de educação para o trânsito. Treinamentos, orientações para os taxistas, orientações para os motociclistas, os mototáxis, orientação para a escola e para tudo mais. Devo te falar também que esse ano mesmo nós já estamos realizando visitas nas escolas, fazendo esse trabalho. Hoje mesmo concluí um trabalho na escola Lumen, Samira e outras. Todas vão receber essa orientação. Estão recebendo com o material que tem. Agora, diante dessa necessidade... Professor, deixa eu fazer uma observação. Na escola Lumen, o senhor vai fazer orientação para as crianças, é isso? Todas as escolas, particulares, municipais, estaduais. Então, mas é para as crianças que você está fazendo essa orientação? Para que no futuro eles respeitem o trânsito, é isso, né? Começa daí. Tá. E você já aproveita ali. Tá. Tem muitos pais que precisam muito de orientação. E qual a orientação que o seu pessoal que está multando passa para os munícipes na rua, no dia a dia? Qual a orientação deles? A orientação deles é que... Multar. Sim, multar. Sabe por quê que é multar? Porque são adultos, têm habilitação, passaram pela autoescola, ouvem todos os tipos de orientação. Entendi. E depois, espera só um pouquinho, Tudo e bem. Depois, o que acontece? É aquilo que eu falei agora há pouco, não assimilam. Crianças, você faz um trabalho que vai sendo sedimentado aos poucos. Então, tudo que for possível fazer, nós vamos estar fazendo. Tá bom, Quero até, não, só para eu concluir, tá, a respeito, se você me permitir. Permite, claro. Claro. Porque eu estava falando sobre educação para o trânsito. De acordo com o CONTRAN, o mês de maio é tido como Maio Amarelo, é o mês em que o Brasil todo trabalha na campanha visando a prevenção de acidentes no trânsito. Por quê? Os acidentes de trânsito, além de causar prejuízos materiais apenas, quando se é uma colisão que não tem vítima, já causa esses danos. Causa prejuízo enorme na área da saúde, no pronto-socorro, na UPA, nos postos, nas cirurgias, nas próteses e tudo mais. Nos afastamentos de trabalho, nas licenças. Então, é uma preocupação nacional. Então, esse mês, agora, nós já estamos começando um pouquinho tarde, mas estamos começando a receber o material para que a gente faça essa campanha aqui na cidade, junto com a Polícia Militar, eu creio mais para o final da semana que vem. Então, nós vamos ter faixas, nós vamos ter aquele lacinho igual de Outubro Rosa, nós temos o lacinho amarelo, nós temos adesivos para estar colocando nos para-brisas dos carros, e faixas, e conversa na rua, conversando com os condutores, viu, presidente? E continuando os trabalhos da escola. Então, esse é o que a gente pode fazer. A rádio, o que a gente puder estar contando com a colaboração das rádios, e é um trabalho que vai trazer frutos a médio e longo prazo, né? Porque ele terá que ser constante. Eu queria só fazer um adendo aqui com relação ao aumento de multas, muito aumento de multas.
Mas eu quero deixar claro que a multa é consequência da infração. Então, para eu ter muitas multas, eu preciso ter muitas infrações. Professor, e não é isso que a gente quer. Quero interromper para a gente ser mais objetivo, até para não estender muito a sessão. Eu também não tenho muito mais... Tudo bem, então para a gente ser mais objetivo. Primeiro, esse pessoal que está multando na rua, eu fui multado por falta de cinto de segurança e eu estava com o cinto. Eu entrei com recurso e perdi. E ele não tem como provar, e nem eu, mas eu relato um fato, fui até lá, eu parei na farmácia aqui do lado para pegar a fralda com meu filho, parei o carro, coloquei meu filho e sentei, coloquei na cadeirinha, sentei e coloquei o cinto. Aí ele multou, ele falou, eu estava sem cinto. Se eu estava com o carro parado, eu estava sem cinto. A hora que eu andei com o carro, eu coloquei o cinto. Daí ele falou que não. Se é ele que viu, estou falando que ele me relatou, que eu tive lá, no mesmo dia, vi ele do outro lado da rua. Então, assim, algumas coisas têm acontecido. Com relação a isso, fiquei até meio revoltado com relação a esse fato. Relatei o fato na defesa, agora, e perdi. Porque ele falou, quando eu falo, eu tô certo. Falei, então tá bom. Então, o que eu vejo. Outra coisa, eu acho que o senhor deve se lembrar da lei de 27/4/2015, que está em vigor. Né? Essa lei o senhor conhece, ou não? Conhece? Sim. O senhor conhece o parágrafo... artigo 5º. O artigo 1º. Primeiro? O artigo 5º ou o artigo 1º, o senhor conhece? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º? Sim. Então, e ela está em vigor, essa lei. O que o senhor me diz disso? Olha, essa lei que você está citando, ela está sendo totalmente reformulada, que é o que eu falei agora há pouco, que entra na questão da Zona Azul e tudo mais. Ela está vindo justamente para... Eu sei, mas o senhor sabe o que diz o artigo? O senhor tem conhecimento? Claro, tem. O senhor pode relatar o que diz o artigo? É o artigo 5º, o inciso 1º? Sim, aí que fala, né, no caso da advertência aí de que se o veículo não estiver com a cartela, né, o condutor deve se dirigir talvez à patrulha, comprar uma cartela, um jogo de cartela lá por R$20, alguma coisa assim, né, para tirar a infração. Eles não estão aplicando essa modalidade. Por quê? Sendo que a lei está em vigor. Porque, justamente isso, porque tem o convênio com a patrulha, né, o contrato de trabalho, ele já por consultas feitas, a autuação, mesmo tendo esse artigo, ela é permitida, e para que não paire dúvidas, então nós estamos ajustando a lei onde esse artigo vai ser suprimido. Então, tudo bem. Eu gostaria de passar aqui, pode até convidar o procurador jurídico aqui da casa, o doutor Rafael Matias. Pode, por favor, doutor, eu gostaria que o Cássio continuasse na tribuna, para que o senhor explicasse o não cumprimento dessa lei, que até foi pedido pelo prefeito em 2015, o prefeito, naquela época, que estava no cargo, pelo prefeito José Alcides Fareco, foi pedido por ele, porque ele era presidente da patrulha, e queria arrecadar fundos para a manutenção da patrulha. Então, eu entendo o seu posicionamento, mas gostaria que o doutor Rafael, juridicamente, comentasse esse fato. Por que eles não estão, né, cumprindo com a lei que está em vigor? O prefeito nem sequer teve a preocupação em revogar essa lei. Eu não acho... Vou passar para o Rafael responder. Só para falar um pouco, eu não concordo da forma como você está colocando, que o prefeito... Eu também não concordo da forma que o senhor colocou. Então, acho que assim, não, o senhor não concorda e eu não concordo. Não, então... o que eu coloquei foi o que você pediu para eu falar da lei. Agora, eu não acho assim respeitoso falar que o prefeito nem sequer, porque se eu estou lá trabalhando agora e se eu estou vendo coisas que não é só isso que a gente vai estar reformulando, é justamente com o objetivo de acertar, de corrigir, viu, presidente? Não é desrespeitoso em momento algum, porque esse artigo na lei, eu era vereador em 2015 já. Sim, ele existe. E foi um pedido dele
que nós aprovamos através de um pedido dele. Então não é desrespeitoso. Não, estou desrespeitoso a forma de você falar que ele nem sequer... Não, nem sequer se a impressão de negligência não é isso. É uma negligência. Eu vejo nisso porque tem uma lei para ser cumprida que ele mesmo pediu quando não era prefeito e não se cumpriu. Então, se ele não está cumprindo uma lei que ele pediu para o prefeito, que veio para a Câmara, e nós, vereadores, naquela época, votamos, e ele não está com... Ele é o ordenador de despesa e comanda toda a prefeitura. Tá bom. Então, vamos para frente. Não, eu estou complementando. Não é desrespeitoso em momento algum. Desrespeito é não cumprir a lei, esse é um desrespeito, tá? Não cumprir a lei e prejudicar a nossa comunidade. Tá certo. Pois não. Bom, então eu pergunto para o doutor Rafael, nosso procurador jurídico da casa, o não cumprimento desse artigo 5º, o não cumprimento, está correto perante a lei? Essa lei, ela continua em vigor, ela pode não ser cumprida? Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor Cássio, demais vereadores, público presente, tenente. Na verdade, obviamente não. A lei, desde que devidamente aprovada pela Casa Legislativa, promulgada pelo Executivo, publicada e com a sua vigência em curso, logicamente ela cria a obrigação do Poder Executivo, através dos seus órgãos, executá-la. E não, se houver qualquer dúvida quanto à sua constitucionalidade, obviamente que cabem medidas judiciais para se buscar tanto a suspensão da sua eficácia, ou através do sistema político, a sua revisão ou revogação. Mas enquanto ela estiver em vigor, obviamente, toda a lei tem que ser cumprida. Não cabe o poder discricionário do Executivo de optar por cumprir ou não. Tá certo. Obrigado, doutor. Então, eu gostaria até que o senhor comentasse. Né, Claro. O que eu tenho para comentar é o seguinte. O meu entendimento, eu estou lá agora há pouco, pode ser o mesmo, senhor. O prefeito, quando me designou para lá, foi justamente com uma série de orientações para normatizar vários assuntos de lá da secretaria. Por outro lado, eu creio que isso é um embate até jurídico, né? Porque tem aqueles que já se manifestaram em termos de assessoria, que pode se aplicar a multa, e tem os que, como você coloca na palavra da lei aí, que não seria passivo de multa, né? Seria aquela troca das cartelas e tal. Agora, isso, a gente já tomou uma iniciativa de fazer uma revisão não só desse artigo, mas de toda a lei. E agora a questão se tiver que ocorrer um esclarecimento maior, um entendimento maior entre a casa aqui, entre a prefeitura, aí eu já não estaria... na minha competência, seria, acho que, a questão jurídica daqui com o jurídico da prefeitura. Vamos fazer uma observação, então, já que o senhor disse que vai fazer uma reformulação na lei. Se vocês estão estudando reformulação na lei, é porque a lei que está em vigor, ela tem que ser cumprida, e ela não está sendo cumprida. Trouxe um prejuízo, eu estou falando de estacionamento rotativo. Com relação às outras multas, eu não estou discutindo. Eu estou falando, por quê? Porque, veja bem, e todo mundo que tomou as multas, todo esse pessoal que tomou as multas, se caso o entendimento do Poder Judiciário, que vai ser levado para o Poder Judiciário, isso daí o senhor pode ter certeza, inclusive já tem recursos, tem um recurso ganho já. E como que vai ressarcir todo esse pessoal que tomou essas multas, e com relação aos pontos na carteira? Eu sei que o senhor não estou fazendo uma pergunta, estou fazendo uma observação. Sim, tá? Não estou fazendo uma pergunta para o... Eu entendo a sua observação. Só que se a lei, como o senhor disse, vai ser reformulada, então é porque a preocupação, tanto sua como do Executivo, tem, porque se não tivesse, poderia multar, o senhor já falou que tem um entendimento, e não precisava modificar a lei, já que a lei é ineficiente. Né? Não, você conhece muito bem, até por ser vereador,
Nós temos muitas leis e várias leis precisam ser readaptadas, melhor formuladas, melhor redigidas para ter interpretações mais claras, etc. Então, quanto à observação que você fez, eu acho que cabe a cada órgão executivo, legislativo, caminharem para essa discussão e chegar a um bom termo jurídico. Vou fazer outra observação, tá? Tanto essa lei ela está em vigor e tanto ela foi aplicada também pela administração atual. Porque em vários momentos as pessoas notificavam os carros que não tinham zona azul e eles compravam as cartelas. Então, a lei que está em vigor, ela foi praticada também. Então, é o que eu falo para o senhor, nem sequer revogou a lei, não é desrespeitoso não, é porque não ficou bem claro, e eu acho que o executivo não estava atento quando ele colocou os agentes municipal para aplicar as multas do estacionamento rotativo, já que existe uma lei em vigor, e foi aprovado pelo Poder Legislativo, sancionado pelo Poder Executivo, e a lei ela foi colocada em vigor com preocupação de arrecadação para os programas da patrulha. Porque essa era a intenção do estacionamento rotativo, de arrecadar recursos para a patrulha. E tudo que eles arrecadam deles. E na ocasião, só para complementar, porque eu estou aqui há 3 mandatos, então fizemos várias reuniões aqui na Câmara Municipal sobre o estacionamento rotativo, tá? Várias reuniões. Por quê? Primeiro, quando implantou esse projeto era para empregar as crianças, que eram menores de idade. Então essa era a discussão. Olha, tem que pagar porque nós temos que colocar as crianças em alguma atividade, e essa é uma atividade digna, que eu concordo absolutamente que é um trabalho digno. E logo após uma determinação judicial que as crianças não poderiam trabalhar no estacionamento rotativo, foram colocados pessoas maiores de idade, que eu também acho digno uma pessoa ter um trabalho e gerar emprego, porque nós passamos por um momento muito difícil da geração de emprego, mas a questão está bem claro que a lei, ela é lógico que tem mudanças, mas a lei que está em vigor está bem claro no artigo 5º e no inciso 1º, vou ler para o senhor. Os usuários que incorrerem quaisquer das infrações acima serão advertidos com aviso de irregularidade e terão um prazo de 24 horas para, perante a autoridade competente ou a permissionária da Zona Azul, proceder à sua regularização e corresponderá ao pagamento de 20 horas de estacionamento, aos quais poderão ser utilizados pelo usuário através do cartão horário. No inciso 2º, esgotado o prazo que se refere ao parágrafo anterior, sem devida regularização, será aplicada notificação de atuação pelo órgão de trânsito competente, em conformidade com o disposto do Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu vejo aqui que a lei é bem clara e eles foram orientados. Mas, dá licença um pouquinho. Nós já comentamos sobre esse artigo, até falei para o seu artigo. Então eu acho que esse assunto nós já esgotamos aqui. Esse assunto é interessante, sim. Não, mas eu não tenho mais nada para falar sobre ele. Tudo bem, então eu gostaria que o senhor deixasse a tribuna, então, para o seu lugar. Sobre esse assunto. Não, só um minuto, eu estou conduzindo a sessão. Por favor, secretário. Se o senhor não vai responder mais nada... Não, sobre esse assunto eu não tenho mais nada. Então, pode continuar a tua disposição. Vamos continuar esse assunto, porque esse assunto é o que realmente é o ponto principal dessa reunião. Esse é o ponto principal. Por quê? Porque eu vejo aqui que é uma lei que ela realmente continua em vigor, e eu não vejo, com todo o respeito, de outra forma, o desrespeito às leis do município e o desrespeito à Casa Legislativa. Porque se envia uma lei, aliás, aqui nós aprovamos projetos, quem sanciona os projetos é o Executivo e ele que aplica os projetos que são aqui votados. Então, quando são votados leis aqui, nessa Casa de Leis, votado por maioria, ou por unanimidade, ou por maioria, ou que seja,
ela foi aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada pelo Executivo e foi cumprida por um tempo e depois deixado de lado. Então, isso é um desrespeito com a população. Não tem, eu entendo que o senhor é o secretário, entendo que o senhor é o secretário de Mobilidade Urbana, porém, nesse ponto aqui, que está bem claro e nítido aqui, aos meus olhos e aos olhos de todos os companheiros aqui, a falta de respeito com a população de não se cumprir uma lei que é aprovada pela Casa Legislativa. Tá. Essa era a minha observação final. Pois não. Agora eu passo a palavra e que a gente continue o tema. Pois não, vereadora? Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? No início dessa audiência, eu teria um direcionamento ao professor Cássio, e eu mencionei o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, onde, sempre que possível, no auto de infração, deve-se ter a assinatura do infrator. Então, a regra é que tenhamos nesse auto de infração a assinatura, e a exceção é que ele seja autuado muitas vezes em movimento. Porém, professor, de acordo com a resolução 371 do CONTRAN, nós temos o seguinte texto: para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, o servidor deverá ser credenciado e estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. Eu gostaria que aqui em Garça, até estarei oficiando o poder público, que eles tivessem a mesma vestimenta que em outros municípios, porque eu recebi várias fotos, né? Eu não vou estar agora mostrando aqui, mas estarei encaminhando junto com esse ofício. Aqui no nosso município, a pessoa que vem realizando essas infrações, esses autos de infração, ultimamente está muitas vezes com uma calça jeans e uma jaqueta atrás escrito trânsito. Então, o nosso pedido é que a lei seja respeitada, devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição. E eu tenho várias outras fotos que aí sim eu pesquisei, né, pela internet, quando em outros municípios, até com guarda municipal ou mesmo com agentes, né, que são servidores, que eles têm, como eu mencionei ao subtenente logo no início, eles são facilmente visualizados pela população. Eu acho que devemos seguir, né, essa parte, que eles sejam visualmente e facilmente vistos por todos, e que preferencialmente essas autuações aconteçam com a pessoa tendo noção do ocorrido. Então, eu gostaria que o senhor levasse esse nosso pedido, a possibilidade de que seja confeccionado um uniforme padronizado e não uma simples jaqueta com o dizer trânsito. Eu gostaria de saber se o senhor pode levar esse nosso pedido, mesmo eu fazendo ofício, e se o senhor acha que teremos essa possibilidade. Obrigada. Olha, eu sinceramente, vereadora, não sei que dia que a senhora viu o agente de trânsito, porque o agente de trânsito, ele é uniformizado, calça, camisa, jaqueta, estamos agora, inclusive, comprando mais alguns acessórios para eles. Então, pode ser, quem sabe, um outro funcionário que seja do administrativo que tenha vindo com uma jaqueta preta escrito trânsito. Porque eu posso te assegurar, nesses 4 meses que eu estou ali, porque a minha porta é de frente com a porta dos fiscais, e eles vão até o sanitário, porque ainda não temos um vestiário, eles se trocam, põem o fardamento deles e vão para a rua.
Quanto a outros municípios, é justamente a liberdade que se tem de criar o seu uniforme. Então, aqui, o ano passado, foi criado, acho que já em 2017, né, foi criado esse uniforme, que, a meu ver, é bastante visível, sim. Talvez essa pessoa que lhe informou tenha visto um funcionário com a jaqueta. Bem, professor, eu até vou pedir, se possível, se o senhor, eu até vou estar fornecendo o meu número, o senhor poderia mandar uma foto desse uniforme utilizado, claro, para que eu possa encaminhar também, a gente faça uma comparação, né? Claro. Porque honestamente, eu posso até pedir para o próprio agente fazer uma visita para a senhora, com o fardamento que ele tem, tá? Só ligar, se quiser vir aqui na Câmara. Eu acho que seria até melhor na segunda pela manhã, nós temos sessão, então, né? Tem três agentes uniformizados. Agora, nada impede também, além disso, que eu vou fazer, eles vão vir aqui, da senhora também visitar. Aliás, todos os vereadores. A vereadora que disse que nós vamos fazer visitas, muitas vezes sem ser convidados, mas como está na nossa atribuição, eu costumo fazer mesmo em todos os locais. Irei sim, viu, professor? Eu agradeço, até porque eu me sinto muito bem quando recebo visitas, né? Porque a gente tem a oportunidade de mostrar para a pessoa que está ali visitando, às vezes é um colega de outra secretaria, um vereador, ou um outro amigo que vai, porque é uma forma de divulgar com transparência aqueles objetivos que a gente tem. Porque as falhas a gente pode ter, como todos temos, mas a vontade de acertar é bastante grande. Com relação ao que foi perguntado sobre o investimento dos recursos da multa, se tem um planejamento ou não, para este exercício a gente conseguiu, fora todas as despesas, essa verba oriunda das multas, ela abrange várias possibilidades, né? Mas estritamente voltado para o trânsito. Eu posso até pintar o prédio da Secretaria do Trânsito, eu posso até, se tiver recurso, proporcionar ou patrocinar um recap. Eu posso comprar veículos, eu posso comprar motos, posso comprar máquina para pintar, tem uma série de coisas, computadores, tudo isso com recurso do trânsito. Então, o que a gente faz? Trimestralmente, nós prestamos conta disso, de acordo até com a lei municipal, e a contabilidade trimestralmente também. Assim que vocês se interessarem e quiserem saber dos destinos, a contabilidade trimestralmente publica no site da Prefeitura, é só entrar lá no site, tem uma aba lá que fala, uma pastinha que fala de recursos das multas. Ontem nós tivemos uma licitação onde está sendo adquirido um veículo para o departamento, o massaveiro também para o departamento, que hoje a gente só tem um massaveirinho lá que está aguentando, né, o serviço. Então nós compramos 2 motos modelo bis para os agentes, um carro que foi cotado aí a um Ford Ka hatch. Oi? Está entrando bastante dinheiro. Sim, graças a Deus. Opa! E você, né? E é você que pagou uma multa? Você não pagou nada? Graças à população, não. Eu entrei com recurso. Eu sei. Mas entrei com recurso porque a lei ela dá essa brecha aqui para nós entrar com recurso. Não, e espero que nós ganhamos. Sim, olha, isso não é nada pessoal, não é bacana? Não é nada pessoal, não. É uma coisa é uma questão, professor. Sabe qual que é a questão aqui? A questão ela é bem clara. Eu até fiquei chateado quando o senhor falou falta de respeito. Quem não cumpre a lei é que age com falta de respeito. Quem não cumpre a lei. Concordo. Mas eu quis dizer para você, eu até peço desculpas, é o seguinte, porque como eu estou do lado
lá do Executivo e vejo a dedicação, o empenho do prefeito, a colocação que você fez talvez eu interpretei um pouco fora, mas você me desculpa e se não tiver mais nada, professor, nós estamos... Não, é que assim, o que nós estamos falando aqui não é nada pessoal, nós estamos falando de lei, se claro. ela é cumprida ou não. Eu sei, então assim, entendi. do mesmo jeito que uma pessoa para ali e o seu agente, que é o que representa a paz do senhor, e multa porque ele não respeitou a lei, então, se a pessoa age com falta de respeito, o executivo também agiu com falta de respeito. Aqui foi a colocação que o senhor fez, porque ele não está cumprindo a lei. Então, quem está agindo com falta de respeito é o agente público. Eu até entendo que a Polícia Militar ela não é obrigada a cumprir essa lei, porque eles têm as normas, né, a nível federal. Agora, o agente público, ele tem que se atentar à lei municipal. Ele não pode passar por cima da lei municipal. Olha, ele não está fazendo isso sem ter tido uma orientação. Está fazendo sim. Está fazendo porque ele não está fazendo o que está dentro da lei. Ele está multando direto. Inclusive, ele veio na frente da Câmara multar até os carros dos vereadores aqui. Eu creio que é até um motivo de retaliação. Bom, agora você está se excedendo. De maneira alguma. Você está se excedendo. Não, de maneira alguma. Olha, agora, essa é uma opinião minha, porque ele já veio aqui. Não, professor, é que o senhor. Retaliação não. É o senhor, sabe o que eu falo para o senhor? É porque o senhor não viu a maneira que ele aborda as pessoas. Sim, então, o senhor não estava presente. Se o senhor viu então, qualquer coisa nesse sentido, é questão. Posso falar. Não, o que você pode falar. Eu posso falar porque quem viveu o momento fui Presidente, se me dá licença, para eu encerrar. O que o senhor pode falar é que ele veio para multar, etc., tal desrespeito, não sei o quê. Mas falar de retaliação, aí já seria uma coisa longe demais. Eu não posso admitir porque faz parte da minha secretaria. Não é retaliação em hipótese alguma, vereador. Se o senhor não pode admitir, mas como que tem uma lei... O senhor, como secretário, conhece a lei e as pessoas continuam multando, sendo que tem uma lei em vigor. Posso te fazer uma pergunta? Pois não. O senhor vai continuar falando desse assunto de novo? Eu acho que já foi esgotado. Se o senhor permitir, eu estou encerrando a minha participação. Então, pode encerrar a participação. Eu agradeço a presença do senhor. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço aos vereadores, as pessoas aqui presentes. Desculpa por alguma falha, mas toda e qualquer falha que eu possa ter cometido aqui, eu estou à disposição para qualquer assunto ser detalhado lá na secretaria, com calma, com boa intenção de se resolver. Porque a finalidade nossa, tanto do Executivo como do Legislativo, tem que estar acima de qualquer coisa, pensando no bem da nossa cidade de Garça. Esse é o nosso princípio. Obrigado, boa noite. Obrigado. Queria agradecer a presença então, do nosso secretário, né, que faz parte, é bom deixar bem claro que ele faz parte da gestão e, obviamente, que ele não teria nenhuma posição contrária, né, com a gestão, até porque seria totalmente deselegante, né, da parte do secretário. Agora, com relação ao cargo de vereador, que sou totalmente independente, queria deixar bem claro, represento uma sociedade que clama por mais justiça social, por mais segurança e por mais investimento no município. Então, por 3 mandatos, eu sempre cumpri com o meu objetivo aqui na Câmara, que é trabalhar pela coletividade. E pelo contrário que o professor disse aqui, com todo respeito também, eu não vejo dessa forma com que você acabou de dizer ali. O bem comum é não criar encargo para a sociedade, mais encargos que a sociedade já vem sofrendo, com uma crise enorme que acontece, principalmente no nosso município, com 2 segmentos importantes, quase falido aqui, que nós participamos, nós temos a cultura do café aqui, e a cultura e a indústria,
que são dois segmentos que vêm sofrendo muito com a crise mundial. Então, a gente tem que criar lei. Eu vejo dessa maneira, como uma pessoa experiente no cargo aqui legislativo, vejo que a sociedade e o poder executivo, tanto legislativo, ela tem que criar e ter flexibilidade para não onerar a população. E eu vejo que nesse mandato só estão criando os encargos para a população. Principalmente, queria deixar bem claro, eu não estou insistindo num assunto, porque, infelizmente, o professor não deixou bem claro para mim porque a lei não está sendo cumprida. Infelizmente. Porque se existe uma lei em vigor, e é esse o objetivo dessa audiência pública, que a lei ela tem que ser cumprida. Desrespeito é quem não cumpre. E se existe uma lei em vigor e ela não está sendo cumprida, então quem está desrespeitando é o cargo do executivo e os fiscais de trânsito que estão multando. Então, essa é a minha observação que eu faço isso. E de maneira alguma, quando a gente relata um fato que realmente traz prejuízo para a sociedade, a obrigação do vereador é colocar em pauta para discussão e buscar os direitos da população. Afinal, quando você é eleito, hoje nós podemos ver aqui que a população não compareceu aqui na sessão, mas tem muita gente assistindo pela rede social. Independente se vir 2 ou 3 pessoas, nós estamos aqui representando toda uma sociedade que elegeu o vereador para ser a voz da sociedade. Então, se é com respeito ou falta de respeito, nós somos a voz da sociedade. E quem vai avaliar o desempenho de cada vereador é a própria sociedade no dia que vai na urna e coloca o seu voto. Então, professor, eu queria dizer com muito respeito ao senhor que por 3 mandatos consecutivos eu fui eleito. Então, eu tive a aprovação da sociedade por já 12 anos e pelo meu trabalho. Então, eu não tenho problema algum de colocar uma matéria em discussão e de fazer o debate. Pelo contrário, eu sou a favor do debate, para que nós chegamos num bem para a coletividade. Não um bem pessoal e um bem de grupo. Jamais. A política, ela só vai ser boa quando as pessoas que ocupam o cargo, tanto do executivo e legislativo, ela tiver um interesse coletivo. Quando é de grupo e pessoal, ninguém vai para frente. E principalmente as pessoas que realmente dependem do serviço público. Então, essa é uma observação que eu queria fazer. Sou uma pessoa bem preparada para o cargo e tenho bons olhos para olhar realmente para a nossa sociedade. Infelizmente, né, eu falo que seria, né, e as audiências públicas, ela serve para isso, né? Ela serve para isso, para colocar as discussões em pauta e para que a gente chegue num objetivo comum. Espero que eu não tenha jamais sido deselegante com o senhor, até mesmo porque te admiro pela sua educação e pela sua postura, como sempre. E como eu disse, né, o senhor está cumprindo o seu papel, que é defender uma gestão que está em exercício. E a minha função aqui é totalmente independente de poder apontar aonde a gente acha que está errado. Então, é só esclarecer esse fato. Gostaria de passar as considerações aí para os vereadores, as considerações finais, né, para o vereador. Eu gostaria de passar primeiramente para a vereadora Patrícia, né, que é a única, não é a única mulher que está presente, mas tem acho que é a esposa do tenente que está aqui presente. Queria agradecer também, seu filho, né, também, tenente, é seu filho? Seu cunhado também presente aqui na sessão, mas gostaria de passar para a vereadora Patrícia, que é a única vereadora mulher que representa toda a nossa feminilidade aqui na nossa cidade. Obrigado, Patrícia. Eu gostaria de agradecer ao professor Cássio, né, pelas explanações. Também gostaria de agradecer os demais vereadores que hoje aqui estiveram, os funcionários aqui da Câmara, subtenente, também meu grande amigo e companheiro de Rotary, que trouxe importantes esclarecimentos nessa noite, ao vereador Bacana, que é presidente da comissão, e acredito que sempre tem algo positivo, né? Nós estivemos aqui e algo melhor irá acontecer, obviamente, né? Foram dicas, sugestões, críticas construtivas. Então, acredito que a população, de alguma maneira, será beneficiada. Então, eu gostaria de agradecer
aos dois que passaram por essa sabatina de perguntas e que também nos proporcionaram grande conhecimento. Meu muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Obrigado, vereadora Patrícia, pela presença. Desde já agradeço e passo a palavra para o vereador Parente. Queria, em minhas considerações finais, agradecer ao presidente Antônio Franco dos Santos, Bacana, a vereadora Patrícia Marangão, ao procurador da Casa, Rafael Matias, ao subtenente Luiz Rogério, pelo brilhantismo, pelas suas palavras, e dizer que é importante nós dimensionarmos as questões relativas ao trânsito em nosso município. Agradecer também ao nosso secretário, senhor Cássio Adonis, muito obrigado aí. Creio que muitas coisas puderam ser esclarecidas, outras situações surgiram que até eu estava comentando com a vereadora Patrícia, no sentido de nós estarmos indicando, estarmos requerendo algumas coisas para que seja implementado. Como eu disse, nós estamos numa cidade pujante, em crescimento, e nós temos que adequar os mecanismos, atualizar os mecanismos relativos ao trânsito, para que nós possamos, dessa forma, trazer maior segurança aos usuários de nosso município, aos transeuntes, aos motociclistas, aos ciclistas, aos motoristas de uma forma geral, trazendo tranquilidade. E eu entendo que o debate é muito importante nesse sentido. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Cássio, a presença do subtenente Luiz Rogério e a todos aqueles que direta e indiretamente participaram dessa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador Parente. Queria passar também a palavra para o subtenente Luiz Rogério Abreu para fazer as considerações finais. Se quiser fazer, pode, fica à vontade. Obrigado. Fabiano, fica para mim o microfone. Pode. Tá ligado. Presidente dessa audiência, vereador Bacanas, vereadora Patrícia Marangão, vereador Reginaldo Parente e o vereador Pedro Santos, que aqui estava até o presente momento, o professor Cássio, o nosso procurador da Câmara. Eu trago para vocês que é muito importante esse debate de ideias, principalmente na Casa do Povo. Traz também para nós do Executivo, eu faço parte do Executivo, várias ideias, os questionamentos trazem ideias que a gente pode estar aprimorando no serviço de policiamento e fiscalização de trânsito também. Então, em nome da Polícia Militar de Garça, eu deixo as nossas portas abertas e estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento, não só nessa matéria, mas qualquer esclarecimento na área da segurança pública. E aguardo uma visita dos senhores também na nossa companhia para tomar um café e conhecer a nossa rotina de trabalho. O comandante territorial de Garça, no momento titular, é o tenente Veronês, e o comandante da companhia, o capitão Cláudio Luiz Gomes de Sá. E são pessoas excelentes, pessoas que estão sempre com as portas abertas e sempre dispostos a ouvir tanto os vereadores que representam a população, mas também a população que quiser fazer uma visita, questionar, propor soluções. Então, eu me coloco aqui também à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento, só convidar, a gente retorna a essa casa com muito prazer. E também agradecer ao professor Cássio, muito amigo, muito competente, professor Cássio, que também nos procurou para desenvolver essa campanha educativa nesse mês. Uma campanha que a Polícia Militar anualmente já faz na Semana
Nacional do Trânsito, e vamos procurar aí o melhor para a nossa população da cidade de Garça. Então, eu me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigado a todos. Obrigado, eu queria agradecer a presença do Tenente Luiz Rogério de Abreu, subtenente. Passo a palavra também para o professor Cássio, para, se quiser fazer as considerações finais. Te agradeço. Obrigado, viu, professor? Com certeza, essa oportunidade agora de fazer as considerações finais, sem nenhum assunto para ser debatido, né, porque felizmente os assuntos foram debatidos, foram muito importantes, né, e é sempre muito bem-vindo essa forma de construir, né? Nós costumamos sempre dizer que não somos donos da verdade, nem na vida pública, nem na vida pessoal, e é muito importante que cada um de nós tenhamos a humildade de reconhecer erros e também a coragem de corrigir os nossos erros, né? Tenho certeza que nem uma casa, nem outra, nem na própria Polícia Militar, nós tenhamos tantos erros, porque o objetivo, a dedicação diária, né, que a gente tem, tanto vocês na Casa Legislativa como nós no Executivo, o dia passa e a gente nem percebe. Quero agradecer então à Polícia Militar e dizer que é uma parceria brilhante, em todos os sentidos que a gente precisa, tanto para apoio como para sugestão. Garça tem uma sintonia muito boa com a Polícia Militar, felizmente. E também eu com a casa aqui, felizmente, quando venho aqui sempre me senti muito bem. Mas a primeira vez nesse formato foi hoje. Nas outras, mais nas solenidades, que eu fico muito feliz quando pedem para eu representar o prefeito, eu venho correndo. Então, muito obrigado a todos. Quero estar falando mesmo para vocês visitarem realmente a secretaria, para a gente poder estar passando para vocês evoluir, acompanhar a evolução dos trabalhos, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, estamos sempre à disposição. Obrigado ao nosso secretário de Habitação e Mobilidade Urbana. Professor, foi a primeira vez, né, que o senhor participou da audiência pública, principalmente na questão da sua secretaria, mas assim, acho que todos nós saiu bem. As opiniões são contrárias em alguns pontos, mas isso que é importante para que a gente possa também corrigir os nossos erros. Os nossos, os seus e os dos outros, né? Que aqui, infelizmente, né, a gente tem que estar colocando esses pontos que a própria sociedade nos pede. Então, eu queria também agradecer ao Dr. Rafael, nosso procurador jurídico da casa, que nos orienta, aliás, todos os dias, né, para que nós possamos desenvolver o nosso papel aqui com muita verdade e dentro da lei, então isso é importante, e a gente tem que ressaltar aqui que o Dr. Rafael é uma pessoa dedicada, né, e formado para isso. Então, acho que a gente está bem orientado aqui nessa casa. Só erra quem quer, né? Porque a orientação a gente tem. Agradecer também o nosso diretor da casa, o Antônio, nos orienta e nos auxilia, ao Fabiano, nosso técnico de som também, o nosso secretário aqui de tudo, né? Faz tudo aqui da Câmara também, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Para encerrar essa audiência pública, eu vejo que foi realmente muito importante para a nossa sociedade. É uma pena que as pessoas que reivindicam os seus direitos não estejam presentes, né? Queria registrar aqui, em ata, que várias pessoas que transportam alunos escolares têm me procurado
né, durante já um bom tempo, relatando vários fatos que vêm acontecendo, né, com a implantação dos agentes de trânsito, principalmente na frente das escolas. E é uma pena, viu, professor? Uma pena que eles não vieram aqui, né? Mas estamos fazendo o nosso papel. Foram convidados as pessoas também das escolas que estão se sentindo prejudicados, que é isso que eu falo, porque quando relata o problema para a gente, eles estão se sentindo prejudicados com esse trabalho implantado pela prefeitura, que é isso que ele diz para nós. Então, de maneira alguma, né, eu estou só relatando um fato que eles traz para a gente, como a gente os representa, então a gente diz aqui da maneira que eles falam com a gente, tá, professor? Mas é uma pena que a sociedade ainda não consegue se organizar para reivindicar os seus direitos, porque em país desenvolvido não é o executivo e o legislativo que é organizado, não, é a sociedade que é organizada, porque somos servidores da nossa sociedade. É uma pena, mas saio daqui satisfeito e queria parabenizar o nosso secretário aqui da nossa cidade pelo desempenho hoje nas respostas, tá? A gente discordou em alguns pontos, né? Como num processo democrático isso acontece mesmo, né? A discordância, mas embora o senhor veio aqui hoje representando o executivo e representando a sua secretaria, então o senhor conhece muito melhor do que a gente, porque está lá. Espero que essas reivindicações que foram feitas aqui, o senhor leve para a sua secretaria e possa, né, se houver esses erros mesmo que a gente está falando, que possa ser corrigido. E é isso que a gente espera. E que a sociedade, né, ela possa usar a cidade como tem que ser. Porque o nosso município é da nossa comunidade. Não é do prefeito e nem é do vereador e muito menos do secretário. A nossa cidade é da nossa população. Nós temos que trabalhar e fazer o melhor para ela. É esse o nosso papel. Queria agradecer a presença de todos aqui, do pessoal que nos acompanha pela rede social também, e dizer que a gente vai ter novas audiências públicas aqui, debatendo vários assuntos, mas assuntos relevantes e que realmente interessam para toda a comunidade. Declaro encerrado a nossa audiência pública. Vão todos com Deus e que nós tenhamos muita saúde e paz durante esse decorrer desse final de mandato. Muito obrigado.